Você esperava essa goleada? Foi o dobro. Primeiramente, obrigado, beijo, Sormani. Mano, é um prazer. Obrigado pelo carinho aí, a oportunidade. Eu acho que palavra de um homem é tudo, né? E a gente começa uma administração no Corinthians com palavras, que é isso que a gente quer. E uma lisura total que vai ser a partir de 2024. É assim, Beija. Tinha as pesquisas, a gente sabia que aqui fora a gente estava muito bem, a opinião pública. Tudo isso, graças não, né? Infelizmente, essas lambanças todas que eles vêm fazendo, falta de planejamento, a situação que o nosso clube enfrenta, a gente vem passando por gozação, enfim, a gente estava cansado de muita coisa. Então a opinião pública, a gente já tinha uma ideia aqui fora, mas lá dentro é outro cenário, né? Lá dentro é um público muito pequeno que tem direito ao voto, infelizmente, que a gente quer trabalhar muito agora para isso. E a gente também tinha uma vantagem muito boa, mas eles plantavam muito fake, que estava equiparado, e a gente tinha noção disso. A gente tinha noção que lá dentro a gente estava com 70%, mesmo porque sempre a oposição ela teve 70%, só que ela sempre dividia votos. E aí realmente eles sempre levavam, eles sempre tentavam plantar uma terceira via para poder dividir esses votos, e eles tinham sempre essa margem de 30% a 35%, não passa disso. Então a gente sabia que nós tínhamos 70% e nós tínhamos que trabalhar isso. E graças a Deus, pela primeira vez, né, um candidato conseguiu unir a oposição, desde os anos 60 que um candidato não conseguia, tudo isso em prol do Corinthians também, porque a oposição ela não aguentava mais, o torcedor, o sócio do clube não aguentava mais, e por isso essa união, e a gente sabia que ia ter essa margem de quase 70%. Na quinta-feira, no meu podcast, eu entrevistei o Andrés, ele não cita o seu nome, ele fala o Pinóquio Aventureiro. Por que isso? Eu queria entender, porque você faz projetos para o Corinthians, e aí ele fala que você está mentindo. Agora, ou seja, ele construiu a arena, não construiu? Você acha que a gente não consegue ampliar a arena, que é muito menos trabalho, muito menos custo? E aí tem outras coisas que a gente, alguns outros projetos que nós temos para dentro do clube, e tudo que a gente vai falar, eles tentam manchar nossa imagem. Tudo é praxe deles, tentar manchar. Ele também é conhecido como Taxinha, né? Então, se a gente é conhecido, se ele está... Como o quê? Como Taxinha, né? Não é isso que todo mundo, a opinião pública, chama ele de Taxinha? Então, se eu... Taxinha o quê? Eu queria entender também por que chamam ele de Taxinha. Da mesma forma que ele está me chamando de Pinóquio, ele tem que explicar por que eu sou Pinóquio. E a gente vai provar agora na administração para ele, não só para ele, mas para todo corintiano que quer ver o Corinthians sair dessa situação, usar essa marca para grandes projetos, porque é uma marca valiosa, é uma marca que tem uma sustentabilidade muito grande, que tem uma das maiores torcidas do mundo, que tem uma das torcidas mais consumistas do país. Ela te dá essa credibilidade, ela te dá esse retorno para que esse investidor venha investir e ele sabe que o retorno é garantido. Vamos direto para a Ilha de Caras, que nosso participante da Ilha de Caras, Augusto, vai querer falar com você aí. Vamos lá para a Ilha de Caras, jet ski, champanhe, iates. Aí, ídolo, Emerson Sheik, primeiro programa que o Augusto Melo vem oficialmente como presidente do Corinthians. Então você... pode falar com ele e fazer tua pergunta aí, Sheik. Me convida para esse jet, essa champanhe. Me convida, hein? Augusto, vou falar uma coisa para você. Quer dizer, presidente, vou falar uma coisa para você. Meu sonho, viu, presidente, é ter essa moleza toda. Quem dera. Quem dera. Não, mas eu acompanho algumas vezes lá, eu acompanho algumas coisas lá. Não tá mentindo, não. Muito legal, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste aqui. Muito bacana ontem, né, ver aí a eleição. Em primeiro lugar, tudo correndo bem, né, sem confusões, embora, né, o Augusto tenha ido com um colete, mas tudo correu bem, graças a Deus. Ô Benja, assim, eu desde o início as pessoas me perguntam muito, né, sempre me perguntaram, aqui mesmo no Domingol, inúmeras vezes, né. A gente fica do lado do Corinthians sempre, né, eu não nasci corintiano, eu virei corintiano depois que fui jogar no Corinthians, entendi o que é a instituição, tenho uma identificação absurda com o torcedor. Eu acho que pequena, mas tem uma história bonita dentro do Corinthians. E é muito triste ligar a televisão para assistir um jogo do Corinthians e ver o Corinthians dentro de casa, na nossa sala, perto da nossa cozinha, perto do nosso sofá, da nossa cama, apanhar. Isso é muito triste, apanhar dentro de casa. E sim, o torcedor já não aguenta mais, ninguém aguenta mais ver esse Corinthians. E eu acho que é uma esperança, o Augusto, né,
o novo presidente do Corinthians, poder montar uma equipe, isso falando de futebol, somente futebol, montar uma equipe competitiva, acima de tudo, uma equipe competitiva, entender o que é, e as pessoas, né, parece que esquecem, né, do DNA que é o Corinthians, aquela pegada de jogador e torcedor, que às vezes parece que está tudo junto, e do nada se perdeu em 2023. E como corintiano hoje, torcedor do Corinthians, apaixonado pelo Corinthians, todo o amor que eu sinto pelo Corinthians, eu torço para 2024 que o Corinthians possa voltar a dar alegria para o seu torcedor. E alegria, óbvio que a vitória é muito importante, mas é botar a bunda no chão, entendeu, Benjamin? É os caras respeitar, aí dá vontade de xingar, mas não vou fazer isso. Mas respeitar a camisa, sabe? O nome não vai no mercado e faz compra, não, tem que passar o cartão. Então, não adianta ter nome e não jogar, tem que jogar. E assim, ninguém aguenta mais. Eu acho que agora aí, para 2024, a gente tem torcedor ciente de esperança, né? Isso independente se fosse o André, enfim, com o Augusto agora, eu acho que é isso, a gente vê a seriedade e um cara de palavra, né? Tá aqui hoje. Tá aqui, ninguém tem o que falar, Benjamin. Ah, mas Emerson, pô, você é amigo do Andrés, você é amigo do Duílio. Olha só, gente, eu sou amigo deles sim, tá? Mas o Corinthians, nós estamos aqui falando do Corinthians. E eu torço muito, presidente, para que o senhor faça uma excelente gestão do fundo do meu coração. Eu consigo separar muito bem as coisas, tá bom? Eu, de todo o meu coração, espero que tenha uma gestão maravilhosa, que possa, mais uma vez, montar uma equipe vencedora. E eu sei o que é vencer dentro do Corinthians. Tem uma situação dentro do Corinthians, Benjamin, que aí eu fico todo arrepiado, aí os olhos enchem de lágrimas. É o seguinte, dar um título para esse torcedor, nas arquibancadas, as pessoas ajoelhadas, agradecendo, chorando de alegria. Não essas imagens que nós estamos vendo aí, na arena, não sei se são essas, acho que não, na arena, torcedor querendo invadir o campo, xingando. A gente não quer isso pro Corinthians não, Benjamin. A gente quer Corinthians vitorioso, uma torcida feliz. Olha aqui, olha essas imagens, isso é triste, isso é triste. E o torcedor corintiano, eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento mais. E sim, sou envolvido com a instituição. Sim, amo o Corinthians. Nunca escondi isso de ninguém. E 2023 é para pagar. Acabou. Esquece 2023. Quer dizer, vamos torcer para o Corinthians permanecer na Série A para que possamos fazer um 24 melhor. Tá aí, Augusto, olha o desabafo do Sheik, hein, cara? Desabafo de um ídolo da torcida do Corinthians, cara que deu uma das maiores, se não a maior alegria da história pro torcedor do corintiano. Fez um desabafo aqui emocionado pra você, hein, Augusto? Olha a responsabilidade que você tem na mão, hein? Eu sou torcedor comum também, Beja. A gente passou por tudo isso. O Sheik, que é um ídolo, tem uma estrutura, tá falando do sentimento dele. Imagine nós, que somos também raiz, imagine esse torcedor que é raiz. E eu venho viajado, venho alguns jogos fora, isso que ele está falando ainda é até pouco. Você não tem ideia. Em Fortaleza, o último jogo, mais longe, um torcedor me procurou, falou, eu estou há 4 dias fora da minha casa, meu ônibus quebrou, andei 5 quilômetros, empurrei o ônibus, conseguimos alugar um ônibus, chegamos aqui, estou aqui, vou embora chorando, mais 4 dias, sabe-se lá quando eu vou chegar em casa, se o meu ônibus vai quebrar novamente. Então tudo isso aí é uma estrutura que a gente vem visitando para poder ter uma logística melhor para esse povo. E aí eu digo o seguinte, Benja, só um presidente burro não trabalha para uma torcida dessa, porque é ela que faz essa marca ser gigante, ela que dá todo o retorno para qualquer investidor. E é o mínimo que nós temos que fazer. Por isso que eu venho falando sem demagogia, porque eu sou torcedor, eu estou passando o que esse torcedor está passando. A nossa gestão vai ser pautada para o torcedor, pode ter certeza disso. Bom, mano, o Mano tem 4.300 perguntas pro Augusto. Verdade, Benja.
Inclusive, muita gente ainda fala, mas é certeza agora que o Corinthians vai voltar a ser vitorioso? Gente, o que não dava, de fato, era para continuar com a atual administração, com a tal da chapa renovação e transferência, porque mudou o nome, né? O que eles fazem agora é vender jogadores aí por preço de banana. Agora transferiu de verdade. É, verdade. E o negócio é o seguinte, Augusto, eu prefiro acreditar, de fato, na incerteza do sucesso do que na certeza do fracasso. Porque se houvesse a permanência da renovação e transparência, era isso que ia ocorrer. Muito se critica a respeito, talvez, das suas ideias mirabolantes. Você fala, mas eu quero ampliar a arena, mas eu quero baratear o preço do ingresso. E aí o pessoal muitas vezes fala, aonde você vai realmente balizar, talvez, essa proposta? Quem são as empresas que vão fazer isso? Mas pelo menos é alguma coisa, Benjamin, uma iniciativa. Não continuar no marasmo, como o Duílio falava, não estou preocupado em ganhar títulos. Em mais de 36 anos, Benjamin, foi o presidente que não ganhou um título sequer. Isso é um absurdo para um time do tamanho do Corinthians, que arrecada o que arrecada, que tem o tamanho e a força e a mídia que tem o Corinthians, com o que pagam para esses jogadores que lá estão e não estão correspondendo. Inclusive, Augusto, a gente estava falando agora há pouco a respeito da reformulação de elenco. Desses jogadores que estão vencendo o contrato, talvez você não queira antecipar quem pode sair ou não, mas a questão que fica, Augusto, é que quando a gente vai falar de uma reformulação de elenco, talvez uma perspectiva para o ano que vem, a gente tem que falar na permanência do treinador. Nós sabemos que você é um cara que gosta bastante do Vojvoda. Você, quando o Mano Menezes foi contratado na sede do Luxemburgo, criticou a atitude do Duílio. Inclusive, depois falou que ele não seria seu técnico para a próxima temporada, depois você reviu isso daí. Como é que anda a sua relação com o Mano Menezes e se você, de fato, vai mantê-lo no comando para encaminhar novamente aí um processo de reformulação ou se você pensa para o ano que vem trazer um novo técnico? Mano, a gente nunca falou que não trabalharia com o Mano, ao contrário, eles que fizeram esse corte, na apresentação do Mano, que foi constrangedora, o próprio presidente quis nos acusar desse sentido. Ao contrário, quem falou que não trabalharia com o Mano foi ele e o ex-presidente Roberto de Andrade, disse até que ele nunca pisaria no Corinthians na gestão deles. Eu, ao contrário, nunca falei disso. O Mano é um excelente treinador, sabe montar time, grande caráter. O que eu havia dito é que no nosso projeto de 3 anos, que é o que nós queremos montar, não só para atletas, comissão técnica, principalmente para investidores, é um projeto de 3 anos. E nessa época o Mano, inclusive, estava dirigindo o Internacional. E eu só disse que não faria parte do nosso plano porque também ele estava empregado. E eu queria uma outra situação para o Corinthians. Critiquei sim, da forma que foi contratado. O Flamengo contratou um dos maiores treinadores do Brasil, contratou por 1 ano e aí sim você tem um aditivo, você reforma, enfim, renova. E é isso que nós queríamos. Agora, ele fez um contrato, nós vamos entender o contrato. O Mano é um excelente treinador. A gente está fazendo um monitoramento já só no nível nacional, mas também sul-americano. Vamos sentar com o Mano, que com certeza também ele já está fazendo esse monitoramento, mostrar um planejamento que nós temos para 3 anos e aí sim sentarmos e dar seguimento, porque o Corinthians não pode mais estar passando por essa situação. Ao contrário também do que o ex-presidente André Sanches disse para você, que nós fizemos proposta de 2 milhões para o Bruno Henrique e 10 milhões de luvas. Manda ele provar isso. Ele vai para a televisão, ele mente e a gente é obrigado a desmentir. Quer dizer, o cara fala uma coisa, ele tem que já falar e provar. É mentira. É mentira, completamente mentira. Primeiro eu seria leviano, não sou presidente, como é que eu vou fazer uma proposta para um atleta, sendo que eu nem sei se o meu treinador quer. Ele falou que vocês ligaram para o Tite também. Que conversa fiada, manda ele provar se eu liguei algum dia para o Tite, se eu liguei algum dia para o Bruno Henrique ou para empresário, nem sei quem é. Então, como é que o cara fala esse tipo de coisa? Ele vem aí a público, como ele faz de praxe sempre. Ele mente, ele joga no ar e as pessoas têm que correr para desmentir. Quem não conhece, acredita. Conversa fiada. Agora, estamos sim monitorando algumas peças, monitorando. Quando chegar lá com o treinador, com o planejamento, é isso, é isso. Agora sim, como presidente, nós vamos ser agressivos no mercado. Eu sou corintiano, eu estou passando o que todo corintiano está passando. E eu não vou aqui, eu quero montar um grande time, eu vou montar um time para ser campeão de tudo. Eu vou, claro, e dinheiro? Dinheiro nós temos a 3ª folha, a 2ª folha salarial maior do país. Então nós já temos uma grande receita que é a folha salarial. E outra, Benja. Receita não, despesa. Mano, despesa. Mas folha salarial é uma despesa. Desculpa. Você está querendo dizer que já tem esse valor de... Você já tem uma folha salarial de 24, 25 milhões. Você já tem uma grande receita para contratar jogador. Essa é a folha do Corinthians. Essa é a folha do Corinthians, se não for mais. Isso é que a gente quer entender a hora que sentar. Você vai fazer auditoria? Primeira coisa que vamos sentar na cadeira é uma auditoria geral independente. Todo corintiano precisa saber o que aconteceu no Corinthians e o que vai ser daqui para frente. Daqui para frente é uma responsabilidade minha, para trás eu vou consertar. O torcedor pode se assustar com o que vem ou não? Pô, até eu acho que posso me assustar com o que vem. A gente já está preparado para isso também, bicho. Agora, o corintiano, isso vai nos dar credibilidade também. Porque
Pode estourar alguma coisa lá na frente. Augusto, você não sabia? Não, peraí. Tá? Por ter vencido, novo presidente do Corinthians, a expectativa é muito grande do corintiano. E de quem não é corintiano, mas que quer ver um Corinthians forte. Porque o Corinthians ele tem que ser forte para dar graça a qualquer competição que se dispute nesse país. Então, minha pergunta para você é a seguinte. O Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, vai ser, o que todo mundo comenta, o seu homem no lugar que hoje é ocupado pelo Alessandro. Eu quero saber quem é que vai ser o cara do futebol. É um grande executivo de mercado. Então, isso que eu fiquei sabendo que é o Rodrigo Caetano. Isso confere? Não, a gente está ainda monitorando, não tenho como te falar isso, porque nós ganhamos ontem, né? A gente assume a partir do dia 2, mas nós estamos já há mais de um mês monitorando todo bom executivo, todo bom profissional atualizado de mercado que nos ajude a montar um grande time e tire a gente dessa situação. O Chicão, sim, vai fazer a parte de integração com a gente. Agora é oficial, então. Agora é oficial. Aê, primeira mão. O Chicão vai fazer parte da parte de integração nossa, base profissional, que é o trabalho que eu fazia muito bem junto com o Alessandro na nossa época, que eu era assessor, viu, Andrés? Assessor, não é 8, 9 meses, não, foi 2 anos. 2 anos numa das melhores gestões de base que o Corinthians teve, ganhando tudo, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil, o único título que tem 113 anos foi na nossa gestão, uma gestão de pessoas técnicas, de pessoas que conhecia, que ia para a beira do campo, que fez uma reformulação no Sub-17, onde todos os jogadores foram profissionais. Está aí o Carlos Augusto, Seleção Brasileira, onde demos mais de 300 milhões de receita para o Corinthians, onde aumentamos as porcentagens dos jogadores de base, que isso a gente entende bem e é o que nós vamos fazer a partir de 2024 para a nossa base. Uma grande estrutura, porque vai ser uma fábrica de jogadores, porque a nossa base é o clube mais procurado para avaliações. Então nós vamos estruturar muito mais nisso. Olha as peças que está saindo aí, grandes garotos que demos de graça, estamos vendendo de graça. Ao contrário, esses jogadores nossos serão a terceira receita. A primeira tem que ser pontual, ela tem que ser receitas de camisa, de televisão, de placas. Jogador de base, ele tem que ter um tempo de maturação, ele tem que nos dar título, ele tem que jogar para depois ser valorizado e ser vendido por 3, 4 vezes mais. Por isso que jogador de base, ele... Tá aí, ó, a grande resposta está essa garotada que subiu em 3, 4 meses, não deixou maturar, vendeu e nem repôs peça. E vendeu por preço barato. Só nós que vendemos barato. O Corinthians vai voltar a ser bom pagador e a ser bom vendedor no mercado. Beijinho, eu quero tentar descobrir quem vai ser o executivo do Corinthians. Esse executivo está empregado? Eles estão empregados. Existe alguma possibilidade, por exemplo, do Alexandre Matos, que fez tudo? É isso que eu ia falar. Não. O Alexandre está fora. Não tem? Não tem. Alexandre, zero? Nós monitoramos, mas não tem nada... Não tem nada ainda Não, mas aceito por nós. Uma coisa, é um nome que te interessa ou não? Não, é um bom nome, é um grande executivo, mas não está na nossa pauta, não está. Então, o Alexandre Matos não é. Não é. É porque ele gasta muito? Presidente. Olha lá o Sheik. Rodrigo Caetano é um fenômeno, presidente. Pega o homem. Já trabalhei com ele. Pega o homem. Tá no Galo, não tá no Galo? Mas aí, aí eu diria pra você, presidente, o Alexandre Matos é o cara que foi lá quando o Palmeiras precisava de uma reformulação. Não, todos eles são bons executivos. Remontou o time inteiro do Palmeiras. E é o responsável por ter trazido o João Paulo lá pro Palmeiras da base. E ontem, quando eu fui votar, porque eu votei. João Paulo é o coordenador da base do Palmeiras. O João Paulo é o cara que o Alexandre Matos João Paulo Sampaio, é isso, né? Veio do Vitória da Bahia, se eu não me engano. Sim, é isso? Do Nordeste. É isso. Então, quem trouxe o João Paulo pro Palmeiras foi o Alexandre Matos. Ele trouxe. Ontem eu fui votar porque eu voto. Olha pra mim, olho no olho. Um cara ontem garantiu pra mim que o cara que vem pra assumir a base do Palmeiras é ele, João Paulo. João Paulo? Não conversei ainda, não Base tem do nada. Palmeiras ou do Corinthians? Não, do você Palmeiras. pode ter certeza que nós vamos trazer um grande executivo para a base também, porque isso Não é eu ele? conheço. Não tem nada conversado com o João Paulo. Não, e mesmo porque o João Paulo está muito bem empregado, está fazendo um excelente a gente trabalho. tenta explicar. Aliás, o João Paulo nós tentamos trazer na nossa gestão, tá? Por causa de pequena você já coisa. tentou trazer Já ele? tentamos trazer ele na nossa época. Mas quando ele estava no Vitória, já Quando ele no estava no Palmeiras? Vitória. Quando ele estava no Vitória. Antes de ir para o Vitória, por causa de um pequeno salário, que isso é um absurdo, é isso que você tem que ver. Quando o profissional é um grande profissional, ele tem que ser bem remunerado, porque a gente sabe que o Quem retorno que não te dele é deu o garantido. dinheiro para chegar onde ele queria? Não, eu era simples assessor. Quando nós comentamos disso, a gente não tinha caneta. Por isso que eu falo, Somani. Hoje a gente tem a caneta. Quem tinha ser... caneta naquele momento? Ali era o diretor-geral, que era o Nofre, e o Roberto de Andrade. Eram eles que tinham a caneta.
E Disseram não para você pela pedida João aqui do Paulo João já Paulo. fazia um excelente trabalho no Vitória. É um cara que tem um conhecimento, é um cara agressivo no mercado. Tá aí, ó, essa resposta na base do Palmeiras, mas não tem. Só que assim, são pessoas que estão empregadas. A gente tem sim, a gente está monitorando essas pessoas, grandes profissionais de mercado. E pela primeira vez o Corinthians, pelo tamanho da marca, uma grande empresa que é o Corinthians, ele precisa ter pessoas técnicas comandando esse gigante. Augusto, até falando a respeito de pessoas aí que podem contratar esses executivos do futebol, a torcida já começa a perguntar a respeito de reforços. E eu não sei se você chegou a declarar isso publicamente ou se foi uma conversa informal nos bastidores, mas que você tinha a pretensão de trazer o Di Maria, jogador que disse que depois da Copa América ele vai se aposentar na seleção da Argentina, tem 35 anos, hoje está no Benfica. Seria um baita reforço. Mas é um cara... Continua, ele não saiu já do Benfica? Não, acho que não. Tá lá? Acho que ainda está lá. Acho que ainda tá lá. Mas e aí, Augusto? É o primeiro reforço que você quer trazer para o Corinthians ano que vem? Quando você viu aí o ex-presidente falar que eu fiz proposta para o Bruno Henrique, aí Rodrigo Caetano, agora o João Paulo, são todos excelentes profissionais, não sei de onde saiu isso, mas são todos bons profissionais que nós estamos monitorando, não só esses, como vários, não só a nível nacional, mas a nível sul-americano, que tem as nossas características, mas você pode ter certeza que a gente não vai abrir mão, mano, de montar um grande time. Então você confirma o Di Maria, então, essa né? mescla de base, essa mescla de monitoramento que nós queremos e mais uns 2 medalhões, se Deus quiser, para dar aquela tranquilidade. Pra trazer 2 medalhões, precisa mandar uma meia dúzia embora aí também, Não, Augusto. medalhão que eu diga é medalhão titular, com condição, que inclusive com condição de retorno, que nós temos que pensar também num time mais jovial, um time que traga a nossa identidade de volta, que é isso que você está falando. O Corinthians não pode mais estar passando por isso. E também que você tenha que pensar numa receita maior ainda futuramente. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Então tivemos o Augusto Melo dando a sua primeira entrevista. Olha só que bacana. Vimos aí que o novo presidente do Corinthians emocionou até o campeão mundial Emerson Sheik. Olha só a moral, olha só a responsabilidade que o Augusto Melo vai ter, tá certo? Podemos dizer que o sonho de mais de 37 milhões de corintianos está na mão do nosso presidente Augusto Melo. E é claro, desejo boa sorte aí para a gestão do Augusto Melo. Tomara que realmente ele possa cumprir o que está prometendo, né? Segundo ele, tudo já está organizado, né? Ele já tem uma boa equipe ali trabalhando com ele para fazer com que o Corinthians volte a ser campeão, né, fiel torcida? Não merecemos isso. Mais de 3 anos aí só no sofrimento. Essa gestão do Duílio esportivamente realmente é péssima. E tomara que a gente não tenha nenhuma bomba ali quando o Duílio passar o cargo para o Augusto Melo. Tomara que pelo menos as contas esteja tudo organizada, tudo redondinho para o Augusto Melo só chegar, assumir o barco, né, e tocar o timão ali em 2024 para fazer esse time, é claro, voltar a ser campeão. Mas aí o que você achou dessa entrevista do nosso presidente Augusto Melo, que acabou emocionando aí até o Emerson Sheik, né? Olha só, você acha que realmente o Augusto Melo vai conseguir entregar o que está prometendo? Tomara que sim, né, pessoal? Deixa aí nos comentários, que é claro, eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. E além disso, se você quiser acompanhar as notícias mais relevantes do Timão, já se inscreve aí. Então, bora pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade!